Se você quer aprender como formatar o seu computador e como instalar o Windows 10, este vídeo é para você, pois nesse vídeo eu vou ensinar como você pode formatar o seu PC ou seu notebook e como instalar o Windows 10 oficialmente direto do site da Microsoft. Então não sai daí que é logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Service Tech, meu nome é Matheus e nesse vídeo eu vou ensinar como você pode formatar o seu computador, e instalar o Windows 10 oficialmente direto do site da Microsoft. E para isso é muito simples, vocês vão ver todo o passo a passo, desde o download do Windows, desde a gente baixar a imagem do Windows para colocar no nosso computador, até a questão da instalação do próprio sistema e também da escolha do pendrive para a gente utilizar. Sobre a questão do pendrive, eu estou até com um aqui já conectado no meu PC aqui em cima, onde que eu estou apontando, e sobre a questão do pendrive é um ponto muito importante que eu vou explicar anteriormente, antes da gente começar a questão do download do Windows no PC. O pendrive tem que ser no mínimo, a Microsoft recomenda no mínimo 8 GB, mas assim, eu recomendo para vocês no mínimo um pendrive de 16 GB, Pois assim, eu já tentei com um pendrive de 8 GB, às vezes funciona, às vezes pode corromper a imagem do Windows, então assim, é melhor você utilizar um pendrive de 16 GB para não ter nenhum problema. E eu tô falando pendrive, mas você não precisa necessariamente de um pendrive, você pode utilizar um cartão de memória, você pode utilizar um HD externo, você pode utilizar qualquer coisa para criar a imagem do sistema, para dar boot no seu computador. Então assim, você pode utilizar um pendrive, se você tiver um pendrive, mas caso você não tenha um pendrive, se você tiver um cartão de memória de 16 GB, você pode utilizar ele com adaptador USB, se você precisar de um adaptador USB, senão você pode utilizar direto na porta SD, do seu notebook, do seu PC, caso você tenha essa possibilidade também. Como eu não tenho essa possibilidade, eu estou utilizando um adaptador USB, com um cartão de memória. Mas assim, lembrando que, se você for utilizar um cartão de memória, utilize um cartão de memória muito bom, E caso você for utilizar um pendrive, sempre utilize, um pendrive, um HD externo de melhor qualidade também, para não ter essa lentidão, e também tem menos chance de corromper a imagem do sistema. E como eu falei, no mínimo 16 GB para prevenir questão de problemas. Mas agora já explicado essa questão, vamos passar para o PC, para explicar para vocês como é que baixa a imagem do sistema, e é muito fácil, então bora lá. Bom, agora eu tô aqui no PC, e para vocês baixar a imagem do Windows no PC de vocês, para a gente gravar no nosso pendrive bootável, é muito simples, Para isso a gente pode utilizar a ferramenta oficial da Microsoft, mas caso você queira utilizar outra ferramenta da sua escolha, fica à vontade, Tem o Rufus que a galera usa muito, mas nesse vídeo aqui eu vou explicar, com a ferramenta oficial da própria Microsoft, que é o Media Creation Tool. Caso vocês queiram, vocês podem pesquisar por Media Creation Tool, que é essa ferramenta aqui. No caso, já vou deixar o link na descrição do vídeo para facilitar para vocês, A gente vai cair nesse site aqui e já vai ter o link direto na descrição do vídeo, então é muito mais prático vocês irem pela descrição, vocês vão vir diretamente no site da Microsoft para a gente baixar a questão da imagem do Windows oficialmente. Então, a gente vai vir aqui direto do site da Microsoft e baixar a versão oficial do Windows, então é muito mais prático vocês irem pela descrição do vídeo. Lembrando também, já que eu estou falando da descrição, na descrição do vídeo também tem links de diversos produtos relacionados a PC, como peças para o PC, periféricos e muito mais. E se você comprar por esses links, você vai estar comprando em ótimas lojas com ótimos preços. Então assim, caso você queira comprar qualquer um desses produtos que vai estar na descrição do vídeo, você vai estar ajudando o nosso trabalho aqui no YouTube. Então se você quiser comprar pela descrição do vídeo, a gente agradece demais. Então assim, para você baixar a mídia do Windows é muito fácil, Você vai cair aqui no site da Microsoft, É como eu falei, o link vai estar na descrição. É só vocês virem aqui e vocês vão descer, a página, vai ter aqui essa parte de atualização, mas não é essa parte que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar essa parte aqui, baixar a ferramenta agora. Então vocês vão clicar aqui nesse botão baixar a ferramenta agora para inicializar o download. E clicando aqui ele vai perguntar para vocês onde que você quer salvar a ferramenta de vocês. Eu vou salvar aqui, botar aqui para baixar. A ferramenta já baixou, é muito rapidinho o download dela, o que mais demora é a questão da ISO do Windows, a imagem do Windows para baixar. Abrindo aqui a ferramenta, Deixa eu inicializar ela aqui. Como eu falei, essa aqui é a ferramenta oficial da Microsoft, ela já vai gravar a imagem no seu pendrive diretamente, então assim, você não vai precisar ter nenhuma dor de cabeça com essa questão, você não vai precisar utilizar um outro programa, Como eu falei, o pessoal também utiliza muito o Rufus, para criar a imagem do Windows, bootável, só que assim, eu prefiro utilizar a imagem do Media Creation Tool da Microsoft, pois assim, é muito mais rápido, na minha opinião, é muito mais simples, Então, para você que está começando, é muito mais simples. Aqui tem a questão dos termos de licença da Microsoft, para você ler, caso você queira ler, você pode vir aqui, mas aqui a gente só vir aqui e aceitar,
Aceitando, a gente vai vir aqui, ele vai fazer alguns preparativos, ele demora um pouquinho, então assim, eu vou pulando essas etapas, né? Mas vocês vão ter que esperar algumas etapas quando tiver esses preparativos. E quando termina os preparativos, eu lhe pergunto o que é que você deseja fazer. A gente tem a opção de atualizar o computador, né? Caso você queira atualizar o seu computador, mas você pode fazer isso diretamente pelo Windows Update. Mas caso você queira fazer por aqui, você vai estar reparando alguns erros, se você tiver alguns erros no seu sistema. Então já fica uma dica extra para vocês. E a gente vai, né, querer fazer a criação da mídia de instalação no nosso pendrive ou no nosso DVD, né, ou então baixar o nosso arquivo de imagem. Então a gente vai vir aqui na segunda opção. Clicando aqui, a gente vai também escolher as opções, né? O Windows, por padrão, ele já vai colocar as opções mais semelhantes ao seu PC, ou seja, no meu PC eu estou utilizando Português Brasil, eu estou utilizando a versão Windows 10, né, que é a versão que eu estou explicando para vocês como instala, e a gente também pode utilizar a arquitetura de 64 bits. Mas assim, caso você vai instalar no computador que é 32 bits, você pode escolher a versão 32 bits ou escolher as duas versões. E no Windows 10, no caso aqui é padrão, e no idioma você pode escolher qualquer idioma. Né? Mas o idioma não se preocupe tanto assim caso você vai instalar em outro computador, porque ele pode baixar o idioma a qualquer momento. Eu vou colocar 64 bits, pois o computador que eu vou estar instalando é 64 bits. Mas caso você tenha dúvida, né, você pode colocar ambas as versões e você pode utilizar a versão de 64 ou de 32. Eu recomendo que você utilize 64, pois é o que mais tem suporte a diversos programas. Mas se seu computador for muito antigo, você vai ter que utilizar a versão de 32 bits, né? Mas então vamos dar aqui um avançar. E aqui ele vai escolher, né, a mídia para ser usada. Eu posso utilizar um arquivo ISO, aí eu vou poder gravar esse arquivo ISO num DVD, ou então utilizar outro programa para gravar a ISO do Windows, né? No caso, a imagem do Windows, né? Você pode utilizar o Rufus também para gravar a imagem do Windows. Então assim, se você quiser essa segunda opção, gravar num DVD para emprestar para um amigo seu, né, que não tem internet, você pode utilizar essa questão. Mas assim, se você quiser gravar diretamente no seu pendrive, a gente vai usar a primeira opção, que é a unidade flash USB. Como eu falei, o Windows ele fala aqui, são necessários pelo menos 8 GB. Eu recomendo 16, pois eu já usei pendrive de 8 GB e tive problemas com essa questão do armazenamento. Às vezes o seu pendrive está com algum problema nas questões de divisão das partições do armazenamento e pode dar algum problema a respeito disso, então pega no mínimo 16 GB que não vai te dar dor de cabeça, já fica a dica para você. Eu expliquei mais essa questão anteriormente no vídeo, né? Então caso você tenha pulado essa parte, eu recomendo que você volte para assistir. Não precisa necessariamente ser um pendrive, pode ser um cartão de memória ou pode ser um HD externo, né? Igual eu estou usando aqui, no meu caso é um cartão de memória. Então a gente vai dar um avançar e ele já vai estar fazendo os preparativos, ele vai começar o download do Windows. Então agora é só a gente esperar. E uma outra recomendação, quando estiver baixando a imagem do Windows, eu recomendo que você tome cuidado com a sua internet, pois assim, com alguma falha de internet, né, pode cancelar o download e às vezes, dependendo das quedas da sua internet, você vai precisar refazer todo o download. Então é bom você verificar, né, a sua internet, né, tudo certinho antes de você realizar o download aqui, né. Por exemplo, se você estiver utilizando Wi-Fi, vai mais perto do roteador, né? Utilize um Wi-Fi melhor, também para agilizar esse download, né? Pois a imagem é meio pesada, né? Então, assim, dependendo da sua internet, pode demorar mais ou pode demorar menos, né? No meu caso aqui está sendo até que rapidinho, mas então é uma dica a mais que eu posso falar para vocês. Então, vamos esperar o download terminar para mostrar para vocês como é que faz a finalização nessa parte aqui do PC. A gente vai instalar, né, a imagem do Windows, né? A gente vai instalar o Windows no PC que eu vou usar de exemplo. E bom, como vocês puderam ver, durante esse período aí eu deixei um pouco acelerado essa questão, mas assim, eu cortei vários pedaços, né, para não deixar muito longo, e a mídia do Windows já está pronta. A unidade flash USB, né, no caso o nosso pendrive, já está com a mídia do Windows instalada. Então assim, é só a gente apertar agora em concluir, e ele está fazendo a limpeza, né, antes de fechar, e pronto. Já está feito o nosso pendrive, agora é só passar para a instalação do sistema, que vai ser feito no nosso outro computador, como eu vou mostrar para vocês agora. E bom, a gente vai passar aqui agora para a questão da formatação do PC, vocês já estão me vendo ali agora no reflexo da tela, né, do computador que a gente vai fazer a formatação, e aí eu estou aqui com o meu pendrive bootável, né, como eu falei para vocês, eu estou utilizando um cartão de memória, né, no adaptador, um cartão de memória de 16 GB, né, estou utilizando um adaptador da Multilaser. Então assim, como eu falei anteriormente no vídeo, se você tiver um adaptador, né, e um cartão de memória, dá para vocês utilizarem também, um SSD externo, né, um HD externo, vocês podem utilizar qualquer um dos dois, mas aí eu estou utilizando, né, um cartão de memória, mas como eu falei, você pode utilizar um pendrive também, né, eu recomendo que seja 16 GB, como eu falei anteriormente. Para a gente fazer essa formatação, a gente vai colocar ele na USB do nosso computador. Eu coloquei aqui agora na USB e a gente vai ter que ligar o computador e entrar na questão da BIOS do computador.
Para entrar na BIOS é muito simples. Tem alguns computadores que você entra na BIOS pela tecla F2, alguns você entra na BIOS pela tecla Delete. Isso vai variar de fabricante para fabricante, mas geralmente é informado na tela, como a gente vai ver aqui agora. Eu não estou gravando com placa de captura, pois eu quero mostrar na prática, na questão da formatação para vocês. Então bora ligar aqui o PC. No caso aqui eu estou formatando um notebook. Aqui, né, já apareceu no notebook da Asus. Ele está inicializando. No caso, ele já deu boot direto no sistema e não é isso que a gente quer. A gente vai religar o notebook. Lembrando que caso vocês tenham ligado o seu computador, né, você pode apertar aqui, ó. No caso aqui eu só apertei Delete e já entrei na BIOS. Como eu falei, alguns computadores, né, algumas marcas, isso vai variar de marca para marca, no caso aqui é Delete, né, se você tem Asus, por padrão é Delete para você entrar na BIOS, e a sua BIOS vai ser diferente de fabricante para fabricante. No caso aqui a gente tem uma BIOS padrão, aqui a gente tem uma BIOS básica, né, se você tem um computador mais antigo, você vai ter uma BIOS como essa, mas se você tiver um computador mais novo, vai ser um pouco diferente, mas a questão que eu vou explicar, né, vai ser bem parecida de computador para computador, então não se preocupe muito nessa questão. No que a gente vai vir aqui na questão de boot, né? A gente vai vir aqui na parte de boot. Ó, eu tô aqui em Main, Advanced e aqui Boot. Como eu falei, esse design da BIOS aqui vai mudar de fabricante para fabricante, vai mudar de versão para versão, vai mudar também da época que o seu computador foi lançado, né? Os computadores mais novos têm BIOS mais modernas. Eu vou estar colocando um exemplo de BIOS mais moderna aí na tela do vídeo para vocês, mas se vocês tiverem dúvidas, é só vocês irem na opção de boot, né? Que é essa opção aqui na parte de cima, né? Eu vou até ajeitar um pouco mais a câmera, o ângulo da câmera pegar um pouco melhor o que eu estou falando. Aqui, ó. Aí vocês vão vir aqui, né? Vocês vão navegar entre Main, Advanced e Boot. Vocês vêm aqui e vão selecionar o pendrive da gente, né? Pra gente colocar o nosso pendrive como padrão. No caso aqui ele tá aqui, ó, Windows Boot Manage, né? Nessa primeira opção, aqui na parte de cima. Aqui a gente tem Generic, o EFI, Generic Mass Storage, né? Aí também tem o Generic Mass Storage também, o nosso HD, né? O SSD SATA. E no caso aqui o nosso driver Realtek. A gente vai escolher aqui e a gente vai ter que escolher o nosso pendrive. No caso, você pode vir aqui, né, e você coloca esses genéricos USB aqui, Mass Storage, com prioridades, né, que no caso é o nosso pendrive. Algumas BIOS, como eu falei, são um pouco diferentes, você vai ter que apertar mais ou menos, né, para você ir subindo aqui a lista, né, eu aperto mais, ele sobe, né, então aqui eu vou apertar mais aqui e vou subir as duas opções, né, como eu estou mostrando aqui no caso. Por que a gente tem que colocar em primeiro? Pois em primeiro ele vai tentar acessar primeiro esse arquivo aqui, né? Primeiro ele vai tentar acessar essa partição, depois ele vai tentar acessar essa outra partição, e se não conseguir, ele vai acessar o Windows, né? Que ele vai estar aqui embaixo. Então assim, essa aqui é a ordem de prioridade. Primeiro um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, né? Então é bom você ir e alterar aqui diretamente. Como eu falei, isso muda de acordo de BIOS para BIOS, né? Vai mudar de acordo de fabricante para fabricante, mas é basicamente isso. Você vem aqui em boot e você altera a ordem, né? Tem algumas BIOS que são até mais simples de você fazer isso, mas algumas, né? Você tem que vir aqui nesse menu e você deve alterar. Feito isso, a gente pode apertar F10 por padrão, né? Pra gente salvar e sair. Mas caso você não queira fazer isso, né? Você não queira ir pelo atalho F10, você pode vir aqui na parte de salvar e sair e a gente vem aqui e salva, né? Salvar, a gente vai escolher essa opção. Salvar alterações e sair, né? Save changes, salvando e saindo. Ele vai reiniciar novamente e ele já vai escolher o nosso pendrive bootável como padrão para inicializar o sistema. Só esperar aqui, já deu o sinal de vida do Windows aí. Eu vou cortar algumas partes, né, para o vídeo ficar mais dinâmico, então assim que o Windows iniciar aqui, né, na questão da instalação, eu estou voltando para mostrar para vocês. Pronto, já passou aqui aquela tela e agora a gente está aqui na tela da instalação do Windows. Para a gente fazer a instalação do Windows, a gente vai primeiro escolher o idioma. Como eu falei para vocês, o idioma é aquele idioma que você colocou na configuração. Aqui eu só coloquei o português, né, como eu mostrei para vocês, né, o português e o português Brasil. Então assim, é só você, né, colocar o idioma da sua escolha, mas o idioma você pode mudar a qualquer momento durante a instalação do sistema, né? Quando você instala o sistema, ele conecta a internet. Aqui é o formato das horas, o fuso horário e a moeda do país, né? Você escolhe aqui, e aqui é o teclado. Geralmente, os teclados do Brasil são ABNT2. Ele vai escolher primeiro o padrão ABNT, mas você pode colocar o padrão ABNT2. Vou colocar aqui, a gente vai selecionar avançar. A gente vai escolher aqui instalar agora, né? Lembrando que também você pode reparar o seu computador, né, com a imagem do Windows, caso você esteja tendo problema de sistema, né? Já fica uma dica extra para você pode baixar o Windows e repetir esse processo aqui para corrigir erros no seu sistema operacional. Mas no caso a gente vai instalar o Windows. Isso aqui demora um pouquinho, então, como eu falei, né, eu vou sempre estar cortando para adiantar os processos. Isso vai demorar um pouco, essa demora vai variar de computador para computador. Alguns leem mais rápido, outros leem mais devagar. Outra dica também que eu posso passar para vocês é que você conecte, né, o seu pendrive, né, o seu
armazenamento externo, né, que vai estar com a imagem do Windows numa porta USB mais rápida. Por exemplo, se o seu PC tem porta USB 3.0 e 2.0, coloque na 3.0. Agora a gente tem aqui o acordo do Windows, né, o contrato, a gente aceita, né, os termos de licença da Microsoft para instalar o Windows. Caso você queira ler os termos de licença, pode ler. E aqui a gente tem duas opções. A gente tem aqui, instalar o Windows e manter arquivos, configurações e aplicativos. Isso aqui é no caso, se você quer instalar o Windows por cima do seu Windows antigo, ou seja, você só quer fazer uma atualização, quer fazer uma nova instalação para corrigir problemas, você pode vir aqui e fazer essa instalação mantendo todos os seus arquivos, todos os seus aplicativos, né? Então assim, é uma opção interessante caso você queira corrigir problemas, né? E tem aqui instalar apenas o Windows, que é as opções avançadas. A gente vai fazer as opções avançadas, pois essa aqui é muito mais simples. Essa aqui é só você simplesmente escolher as opções e avançar, né? Você escolhe o que você quer manter e o que você quer excluir. Então eu não vou demonstrar essa opção de cima porque é bem simplificada mesmo, é bem didática, é autodidática nessa opção de cima, e a gente vai na opção de baixo, pois na área de baixo aqui a gente pode excluir e formatar nossos armazenamentos. Então essa aqui, na minha opinião, é mais interessante para explicar para o vídeo, visto que, como eu falei, a outra é autodidática. Vindo aqui, né, a gente vai ter nossos discos. Como você pode ver, tem vários discos sendo listados aqui. Entretanto, a gente tem que se atentar em alguns fatores, que é o que eu vou explicar para vocês. No caso, esse computador que eu estou fazendo a formatação, ele é um notebook, né? E ele tem somente um disco, ou seja, ele tem somente um HD que está instalado nele. Como você identifica essa questão? Você pode ver aqui que está escrito unidade 0, né? Unidade 0 partição 1. Unidade 0 partição 2, unidade 0 partição 3, unidade 0 partição 4, unidade 0 partição 5, né? Ou seja, todas essas partições aqui, A1, A2, A3, A4 e A5, fazem parte do mesmo HD. Se ele tivesse dois HDs, né, eu dou um SSD e um HD, ou dois SSDs, você veria aqui unidade 0 e unidade 1. No caso aqui, ele tem somente, né, um HD. Se você tem um SSD, você vai ter que identificar, né, onde você quer instalar o seu sistema. No caso aqui, a gente vai limpar todas as partições e vai transformar numa partição única e vai deixar o Windows criar as partições automático. Eu vou explicar tudo certinho para vocês, então é só ir com muita calma e durante que você está assistindo esse vídeo. Mas assim, se você tiver um SSD e um HD, você tem que identificar o seu SSD. Como você identifica? Pelo tamanho. No caso aqui a gente tem o tamanho total da partição e do disco, a gente tem o espaço livre e o tipo de partição. No caso, a gente vai se atentar no tamanho total. Se você ver aqui, o tamanho total aqui é 100 MB. O tamanho total aqui, né, do HD, a gente sabe que é um HD de 1 TB, pois aqui ele está com um tamanho total de 910 GB. E a gente tem um tamanho livre, né, de 834. Se você tiver um SSD de 500 GB, ele vai estar listado como uma unidade 1 ou 2 ou 0, né? E o tamanho dele vai aparecer mais ou menos 480, 460, então você tem que ter essa noção de quanto é o tamanho do seu computador, né? Então, quanto é o tamanho do armazenamento que você está instalado no seu computador, para você identificar qual disco você vai instalar o seu sistema operacional. Então é bom você se atentar nessa questão, né, para você limpar o disco correto e instalar o sistema no disco correto. No caso aqui a gente vai excluir todas as partições, então só a gente instalar, escolher as partições aqui e apertar em excluir. Como eles fazem parte do mesmo disco, pode perceber que a partir do momento que eu vou estar excluindo, vão ser juntados nesse espaço não alocado da unidade 0, né? As partições vão estar sumindo e vão estar sendo alocadas nesse espaço. Se você tiver mais de uma partição do mesmo disco, é bom você fazer isso que eu estou falando, né? Você junta tudo em uma partição só. Caso você tenha mais de um disco, né, você só pode formatar os discos, né? Por exemplo, se você tiver um disco secundário que ele está com todo o espaço dele lá, você não precisa vir aqui e excluir, né? É só você clicar aqui na borrachinha em formatar e você vai limpar aquele disco e aí você pode instalar o sistema diretamente nele. Pode ver que, como eu limpei todos os discos, eles foram alocados somente em uma partição. A gente vai selecionar essa partição aqui e a gente vai vir aqui em avançar. Clicando em avançar, o próprio Windows já vai criar as partições automáticas, né, do próprio sistema. E ele já está gerando, né, a criação do sistema. Caso vocês quisessem também, vocês poderiam clicar em novo e ele ia criar algumas partições automáticas, né, do próprio Windows para aquela partição do sistema. Mas assim, como eu falei, você pode fazer avançar diretamente, que o Windows já vai gerenciar as questões automaticamente para você e você pode ir lá e criar novas partições, né, clicando em novo na tela anterior, né? Eu esqueci de demonstrar essa questão, mas você pode ir lá e criar suas partições e gerenciar por lá. Mas caso você não queira gerenciar por lá, você pode gerenciar a qualquer momento dentro do Windows. Então assim, é muito fácil, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre partições do sistema do Windows e como adicionar também seus HDs, SSDs diretamente no Windows, né, caso não esteja aparecendo no seu sistema operacional. O card desse vídeo, para você assistir esse vídeo aqui, vai estar aqui no canto superior direito, onde eu estou apontando. É só você ir lá e acessar, e lá você pode tirar suas dúvidas a respeito dessa questão. E agora é só você esperar aqui e ele vai fazer a instalação do sistema. Demora um pouquinho, eu vou cortar o vídeo e quando eu voltar, né, eu vou explicar outra questão para vocês. Mas antes de cortar o vídeo, eu queria lembrar para você também que
Quando terminar essa questão aqui, né, essa instalação do sistema, você tem que tirar o seu pendrive para ele não ficar sempre no looping, né? Senão ele vai sempre voltar nessa tela aqui. Então você tira o seu pendrive quando você terminar essa instalação para você entrar, né, no HD do sistema. Ou então você pode ir lá na BIOS e selecionar o HD como prioridade. E bom, a nossa formatação já foi concluída, né? A gente já está aqui com a tela do Windows, né? Aí já foi instalado o Windows, como eu falei para vocês, você tem que tirar o pendrive, eu já tirei aqui, né? Depois que terminou aquela tela, só deixar, ele vai terminar diretão. E aqui a gente vai fazer agora as configurações do sistema operacional, pois o sistema está instalado, mas a gente tem que fazer algumas configurações antes de poder acessar o sistema e também outras configurações que a gente faz depois que a gente acessa o sistema, como instalação de drivers, né? Como também algumas configurações de usuário, caso você queira fazer. E é que eu vou explicar aqui agora, né? Questões também sobre ativação do sistema, é o que vai aparecer aqui agora nessa etapa do vídeo, né? Então, vamos esperar carregar aqui essa tela e eu vou explicar para vocês como é que é. Lembrando que, como eu falei, nessa etapa aqui, né, de questão de instalação do sistema, tanto essa etapa quanto a questão da fluidez do sistema vai depender da qualidade do desempenho do seu PC, né? Também se você tem um HD ou se você tem um SSD, né? Se você tiver um HD vai demorar um pouco mais, se você tem um SSD vai ser mais rápido. E caso você não tenha um SSD, eu recomendo que você compre um SSD para o seu PC, vão ter links na descrição do vídeo onde que você pode comprar esses SSDs, né, para você instalar no seu PC e deixar o seu PC muito mais rápido. Então vale muito a pena você dar uma conferida aí e comprando por esses links você vai estar ajudando o nosso trabalho aqui no YouTube. Pronto, agora a gente já está aqui, né, na nossa tela do Windows. Deixa eu só silenciar Cortana aqui. E a gente já está aqui na tela da instalação do Windows. Primeiramente o Windows vai carregar a Cortana para você, né? Então assim, você pode silenciar ela igual eu fiz, é só clicar no ícone de microfone aqui embaixo. Caso esse notebook tem tela touchscreen, então eu estou indo pela tela mesmo. Aí a gente vai vir aqui e apertar em sim, né? No caso a gente está no Brasil. Caso você esteja em outro país como Portugal, né, esteja assistindo de outro país aí, né, um salve para os outros países, e também você vem aqui e escolhe o seu país certinho. Mas basicamente ele vai escolher o padrão. Você vem aqui e vai em sim. A gente vai esperar para carregar e agora a gente vai escolher o layout do teclado. Como eu falei, a maioria dos teclados brasileiros é ABNT2, mas também tem alguns teclados ABNT. Basicamente não muda quase nada de um teclado para o outro, então tanto faz qual desses você vai colocar. Mas caso você tenha dúvida, geralmente vai no ABNT2, né? Eu vou colocar ABNT2 aqui, então vamos lá. Ele pergunta se você quer adicionar o segundo layout de teclado, eu vou colocar no caso o teclado em português, né? Tem que descer um pouco aqui. E ele vai perguntar se eu quero me conectar a alguma rede de internet. Ele pergunta se eu quero conectar via Wi-Fi, né? Ele pode perguntar, ele vai pegar alguma das redes das que eu tenho aqui, né? No caso ele pegou a minha rede, né, que eu tenho aqui, né, de internet, ou então você pode conectar via cabo. Como eu estou utilizando o notebook, eu via Wi-Fi, né? Eu posso conectar e ele vai pedir uma conta Microsoft para você colocar no seu computador. Caso você não tenha uma conta, você pode criar logo uma conta aqui. Mas assim, se você não tiver com a internet funcionando, né, caso seja a primeira vez que você está instalando o Windows, pois assim, às vezes o Windows não baixa o drive de rede logo de vez, né, agora ele baixou, mas às vezes ele não baixa, você pode vir aqui embaixo no botão Eu não tenho internet, né, apertando aqui embaixo, ele vai perguntar se você quer criar uma conta local. Ele fala, mas com a internet você tem mais segurança e tudo mais, mas você vai colocar a internet depois, pode ficar tranquilo. Você vai vir aqui em configuração limitada e a gente vai continuar, né? Ao invés de colocar uma conta Microsoft, ele vai perguntar uma conta local, né? Eu vou colocar a conta local aqui desse PC e depois que você colocar o seu nome, né? Eu coloquei no caso Asus, né? Que é a marca do notebook, a gente vai vir aqui em avançar. Caso você queira colocar uma senha, você pode colocar uma senha aqui, eu não vou colocar uma senha, então eu vou avançar direto. Caso você queira colocar uma senha depois, você pode colocar uma senha também, né? Aqui você vai perguntar, a Microsoft vai perguntar o que você quer, né, permitir para a Microsoft. Quer permitir para a Microsoft que os aplicativos, né, utilizem a localização do seu computador? Aí você pode aceitar ou não aceitar. No caso eu vou não aceitar e vamos, né, você pode também escolher para ativar o seu dispositivo, né, para localizar o seu dispositivo. No caso eu vou negar aqui, né. Caso você queira enviar dados de diagnóstico para a Microsoft, você pode escolher entre dados necessários e dados obrigatórios e opcionais. No caso eu vou escolher só dados necessários, né. E aqui não tenho caneta, também não quero ter experiência personalizada de dicas e também não quero permitir os ID de anúncios, né? Aqui ele pergunta se você quer utilizar Cortana ou não. Eu não quero utilizar Cortana, né? Então eu vou apertar em não. Essas questões você pode ler, né, o padrão e você pode alterar, né, de acordo com o seu gosto, essas configurações que eu fiz aqui, né, no caso eu só neguei basicamente quase tudo, e você também pode configurar isso depois que liga o sistema operacional, depois que você vai estar utilizando. O Windows já mandou olá pra gente e ele vai estar, né, inicializando o sistema agora, é só esperar um pouquinho. Como eu falei, isso demora também de acordo com o desempenho do seu computador, né, então assim, se o seu computador é mais potente, isso vai ser mais rápido, se o seu computador é mais fraquinho, né, vai ser um pouco mais demorado. Um outro ponto importante que eu queria citar sobre a tela de configuração do Windows, né, e também da instalação do sistema, esse ponto aqui eu vou colocar como um capítulo separado do vídeo,
é que não tivemos a tela de ativação do sistema operacional. Pois assim, quando você vai estar instalando no seu computador, no seu notebook mais antigo, vai perguntar se você quer fazer a ativação do Windows, vai perguntar se você tem uma chave de ativação do Windows. Eu vou colocar um exemplo de tela aqui na imagem do vídeo, e ele vai ter duas opções, para você colocar a sua licença e embaixo para você confirmar com avançar, com a chave da sua licença do Windows. E se você não tiver uma licença, você pode apertar em não tenho uma chave do produto do Windows, No caso, ele vai deixar você utilizar o Windows normalmente, sem você precisar de uma licença, só que você vai ter algumas limitações, a respeito do seu Windows. Caso você não tenha uma licença, você pode adquirir uma licença no site da Microsoft, Caso você seja uma empresa, é necessário que você tenha uma licença, por questões de acordo contratual. Caso você não queira utilizar uma licença como usuário convencional, fica de acordo com o seu gosto, Se você é um usuário comum, um usuário doméstico, fica de acordo com o seu gosto se você vai utilizar uma licença ou não, Você só vai ter um sistema um pouco mais limitado em algumas questões de personalização. Caso você tenha um notebook, como esse aqui que eu estou fazendo formatação, a sua licença vai estar na parte de baixo do seu notebook ou na caixa do seu notebook. E se for um notebook mais moderno, a licença já está automaticamente vinculada ao seu notebook, a placa-mãe do seu notebook. Por isso que esse notebook aqui eu não tive que ativar nenhuma licença. Ele já ativou a licença automaticamente, pois a licença está salva no próprio notebook em si. Então assim, é um erro muito comum de muita gente, instalar o Windows no notebook e não ativar o Windows, sendo que a licença já está no próprio notebook. E pessoal, se tem um notebook mais antigo, esquece de olhar na parte de baixo, o código da licença está lá colado no adesivo da Microsoft. Por isso que a Microsoft corrigiu essa questão e colocou automaticamente na placa-mãe do notebook. Quando você instala, o sistema é ativado automaticamente. Agora que a gente já entrou no Windows aqui, eu vou mostrar para vocês sobre a questão da licença, Eu vou vir aqui qualquer pasta, a gente vem aqui na opção Meu Computador para mostrar para vocês. Muita gente também instala licenças não oficiais do Windows. Gente, não faz isso. Isso coloca em risco o seu computador, sua segurança. Sempre use licenças oficiais Microsoft. Principalmente se você tem um notebook, você já tem a sua licença, você pagou por ela. Você não precisa fazer outra instalação, de licença não oficial. Então, é sério, cuide do seu notebook, cuide do seu computador para você ter segurança digital, No caso aqui agora, como vocês podem ver, o Windows está devidamente ativado, Aqui, ó. Você vem aqui, alterar a chave do produto, ele perceba que ele fala alterar a chave do produto, No caso, o Windows aqui está ativado, Ele só não se conectou ainda com os servidores de ativação da Microsoft, mas ele já está ativado, pois esse Windows já tem uma chave de ativação. Por que ele não se conectou aos servidores da Microsoft, para fazer a validação da licença? Pois a gente ainda está sem internet. Eu vou fazer a conexão de internet ainda para a gente terminar, a configuração do computador. Sobre a questão de instalação de drivers, os drivers eles são instalados automaticamente via Windows Update, mas eu vou explicar para vocês como você pode fazer mais algumas instalações via Windows Update, algumas instalações importantes para o seu sistema operacional. Então fica aí, que eu vou explicar essas questões para você não ter problemas na utilização do seu Windows. Só vou conectar em rede Wi-Fi aqui, da minha casa, e eu vou mostrar para vocês como é que é. Pronto, eu estou aqui conectado na minha rede Wi-Fi e você pode perceber, que agora ele mudou os status da mensagem. Agora ele está ativado com uma licença digital. Opa, eu abri sem querer aqui uma página no Edge. Ele está ativado com a licença digital. Então ele já se conectou ao servidor da Microsoft, confirmando o que eu citei anteriormente para vocês sobre a questão de configurações, de licença do Windows. Se você tem um notebook, vai ser ativado automaticamente. Caso você não tenha licença, você pode utilizar o seu computador pessoal, seu computador doméstico, seu PC sem licença, se você for um usuário doméstico. Se for um usuário empresarial, você precisa, se for uma empresa, alguma coisa assim, você precisa de licença. Mas é recomendado que você tenha uma licença da Microsoft para você ter um sistema com várias funções desbloqueadas. E caso você tenha vontade de comprar uma licença da Microsoft, vai ter link na descrição do próprio site oficial da Microsoft, onde que você pode comprar uma licença para o seu PC, Então é só você ir lá e acessar e você pode comprar essa licença. E como eu falei, não faça ativação de Windows em sites paralelos, Não faça com aplicativos paralelos, Pois assim, não são licenças oficiais. Isso destrói a segurança do seu PC e vai deixar o seu PC mais lento, vai dar problemas, dores de cabeça, e você não vai ter de segurança digital, você pode perder seu cartão de crédito, suas informações pessoais, entre diversas outras coisas. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre essas questões aqui, então é só você ir lá e acessar. Agora que a gente está aqui com o Windows instalado, a gente vai partir para todas as configurações que eu queria explicar para vocês, A gente vai vir agora na questão de Windows Update, aqui em cima nas configurações, e a gente vai vir aqui verificar se tem atualizações. Ele vai estar verificando as atualizações
e a gente vai atualizar o Windows. Os drivers do seu computador são automaticamente instalados via Windows Update, então você não precisa de programas alternativos como Driver Easy, Drive Booster, né? São em casos muito específicos. Se o seu computador for muito antigo, uma peça muito antiga que não tem hardware, não tem driver, né, disponível, você tem que ir lá e utilizar um programa desse, né? Se você não tem mais o site da empresa para baixar o driver. Outra opção é você ir no site da fabricante. Por exemplo, se o computador aqui é da ASUS, vai no site da ASUS, vai ter todos os drivers do modelo do seu notebook, do modelo da sua placa-mãe. Então você pode ir lá no site da empresa e baixar os drivers. No caso, a gente vai instalar via Windows Update, pois o Windows Update, né, ele já busca automaticamente os drivers para você. E, bom, como eu vou mostrar aí para vocês, ele vai encontrar os drivers automaticamente e vai fazer o download desses drivers para a gente utilizar no nosso computador. Outra questão interessante também para você fazer, né, no seu computador, caso você queira, é você pode fazer alguns ajustes para deixar o Windows mais leve, né? Tem alguns ajustes oficiais da própria Microsoft que você pode fazer esses ajustes, né? E o seu computador fica um pouco mais rápido caso você tenha um computador mais fraco. Para isso, eu vou estar deixando o card no canto superior direito, aqui onde eu estou apontando, onde que eu ensino essas questões, e lá você pode ir e se informar a respeito disso. Outra questão que eu recomendo é sempre deixar o Windows Defender, né, ativado no seu Windows, né, para garantir a segurança do seu computador. Como aqui está tudo ativado, tudo bonitinho, né, tudo certinho, para ter o máximo de segurança no seu PC. Muita gente desativa depois que instala o sistema operacional, é errado, sempre deixa ativado para ter segurança no seu PC. Isso não afeta em nada o seu desempenho, além também de ajudar, né, a proteger os seus dados, seus cartões de crédito e tudo mais que você faz no seu PC. Tem um vídeo completo sobre o Windows Defender aqui no canal, vai estar aqui no card no canto superior direito explicando por que você nunca deve desativá-lo. Aí vindo aqui no Windows Update, ele já está baixando todas as atualizações, né, necessárias para o nosso sistema. Entretanto, tem algumas atualizações que são opcionais. Isso aqui é normal, né? Não se preocupe se o seu PC estiver piscando a tela, se o seu som falhar, voltar a funcionar, pois é a instalação dos drivers. Então fique tranquilo. A gente vai vir aqui também em atualizações opcionais, ali na parte de baixo, a gente vai vir aqui em atualizações de drivers. Às vezes tem mais de atualização opcional e a gente vai ver que tem várias atualizações de drivers aqui. A gente vai marcar todas as opções que estão aqui e instalar os drivers opcionais também, pois assim, se você não instala isso aqui, muita gente não instala isso e acaba dando problema no computador por conta disso. Então instale todas as atualizações, tanto as opcionais quanto as obrigatórias. Só assim você vai ter um computador funcionando corretamente sem dores de cabeça. Então se o seu computador estiver travando, outras questões do tipo, geralmente são essas atualizações aqui. Vou botar aqui para baixar e vou botar para instalar. Depois que ele terminar de fazer tudo isso, ele vai reiniciar e aí você pode, né, instalar também os seus programas. Então, depois de feito tudo isso, né, ele vai fazer essas atualizações automaticamente. Você já vai estar com o seu computador pronto para o seu uso pessoal. Então, após isso, é só você pegar e utilizar o seu computador tranquilamente. Caso você queira baixar os seus programas pessoais, né, você pode ir lá e baixá-los dos sites oficiais, né, como por exemplo o Google Chrome e outros navegadores, né, caso sejam da sua preferência. Mas é basicamente isso, o Windows já está configurado. Caso você queira entrar com sua conta Microsoft, é só você vir aqui e você pode apertar aqui em entrar, e mais configurações você pode fazer por aqui nas configurações do sistema. E essa aqui é a parte explicando como você configura o seu Windows. É basicamente isso e já está tudo pronto. E é assim que você instala o Windows no seu computador. E bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você pode deixar o seu like logo aqui embaixo e você pode também, né, compartilhar a sua opinião, deixar alguma dúvida, né, ou então explicar, né, um pouco mais, tirar as dúvidas do pessoal que vai estar aí nos comentários logo aqui embaixo. Então, né, sinta-se à vontade para comentar. E caso você queira conferir nossos outros vídeos aqui no canal, fique à vontade. Nós temos diversos vídeos relacionados à tecnologia, né, como diversos outros tutoriais a respeito de Windows, e não só de Windows, como review também de peças para PC, celulares, acessórios para celulares, né, smartwatches e muito mais. E se você também gosta de jogos e não quer perder jogos de graça, eu recomendo que você se inscreva no nosso outro canal, né, que é o nosso canal de jogos, Academia do X1, pois lá a gente faz review de jogos. Falamos sobre jogos grátis toda semana, temos também gameplay de diversos jogos diferentes, então se você não quiser perder esses conteúdos interessantes, passa lá para conferir, o link vai estar na tela final do vídeo para vocês. E também segue a gente lá no Instagram e no TikTok, @ServiceTech e também @Academia do X1. E se você quiser comprar peças para o seu PC, celulares e muito mais, dá uma olhada na descrição do vídeo, pois você pode comprar esses itens em ótimas lojas, com ótimos preços, além também de você ajudar o nosso canal aqui no YouTube. E bom, esse vídeo está chegando ao fim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem bem, valeu!